Olá, pessoas! Você está em mais um episódio de Pod Doutoras, um podcast, um bate-papo informal para falar sobre os direitos das mulheres. E você sabia que nós, advogadas, também podemos sofrer violência de gênero, em especial praticados pelos ex-abusivos de nossos clientes? Eu sou Marina Sanches, estou aqui com Karen Machado e Hanna Guimarães para a gente falar sobre um tema que está presente dia após dia da nossa advocacia, do nosso trabalho, que é a violência processual de gênero, ou também chamada de lawfare de gênero. Então, o que é isso? Como é que ela se instala nos processos? Como é que isso reverbera na nossa atuação? E desde já eu digo para você que é advogada que está aqui, que felizmente a gente está tendo muito retorno das nossas colegas, né? Adorando nosso podcast. Isso é muito legal ver esse retorno. Então, colegas, eu digo desde já o seguinte, que essa violência processual é uma violência que a gente já pensa que é uma violência política, né? Contra os nossos corpos. De ousarmos, desafiarmos esses caras, né? Esses a nossa atuação, nossa capacidade técnica. Exatamente. E isso é uma coisa, eu queria usar uma palavra bonita, mas me brocha, assim, um pouco, na advocacia, de verdade. Porque, por exemplo, se eu fosse advogada empresarial, que eu gosto, acho legal, eu não ia sofrer isso. Eu poderia até sofrer ali uma violência de gênero, né? Porque tem muito homem nesse ramo da advocacia. Mas isso que a gente sofre, sendo advogada feminista, advogada das famílias e também ligada à Lei Maria da Penha e tudo mais, me brocha, cara. Me brocha, porque é uma forma de desmotivar a gente a continuar trilhando. Aí, às vezes, eu fico pensando, cara, será que eu vou conseguir seguir assim por mais 5, 10, 15 anos trabalhando com isso? Porque tem que ter uma força emocional, sabe? Muito grande para conseguir lidar. Além da demanda da cliente, que ela tá emocionalmente abalada, também com a demanda dessas violências que a gente, por vezes, sofre. Então, é importante a gente diferenciar. Eu acho que é um ponto. Tem a violência processual de gênero contra a mulher, que é dentro uma do forma processo. De perpetuar essa violência, né? Utilizar o processo judicial, porque muitas vezes a mulher já tem uma medida protetiva, muitas vezes esse cara já não tem mais acesso a ela, e aí ele usa o processo judicial para violentá-la, né? Ser um instrumento de... Seja com estereótipos de gênero, seja falando que ela é maluca, que ela é vingativa, que ela é isso, que ela é aquilo, seja... Ou ajuizando muitas ações, a litigância abusiva. Exato. Entrando com várias ações completamente descabidas para desestabilizar essa mulher, que tem que ficar sempre procurando advogado, sempre se defendendo. Prazo. Isso tem uma repercussão emocional, assim, que é ímpar. Muito então, assim, grande. tem essa parte da violência contra as clientes, né, contra as mulheres litigantes no sistema de justiça, que estão se separando dos seus ex-maridos, ex-companheiros, ou só genitores dos seus filhos, e que sofrem violência através disso, sendo xingada, sendo estereotipada nas petições, né, dos advogados, que tem responsabilização, que tem a tua parcela de responsabilidade. Por quê? Felizmente, a gente teve uma decisão do STJ nesse sentido, condenando ao advogado que colocou na petição estereótipos de gênero, atos ofensivos à honra, à integridade moral dessa mulher. Ele foi condenado em R$20 mil. Então, assim, também tem essa questão do profissional que é conivente com essas violências. Você falando isso, eu lembrei do caso da Mari Ferrer, né? Que foram colocadas fotos dela, com montagem ainda. Eram fotos dela de biquíni, que pegaram da rede social dela, fizeram uma montagem para dizer que ela estaria de topless, e ainda se estivesse, não teria o menor problema, mas tentaram trazer essa carga, né? E, assim, ela ali era vítima, né? Ela era vítima da situação, e os advogados se prestaram a esse papel de fazer uma montagem para poder... Não, cara, isso colegas, olha só, assim, é uma falta. E vocês pegam... de ética, Exato, né? vocês pegam um código de ética e pisam em cima com tanto louvor, mas isso é uma falta de... Não, isso de humanidade também, tem capacidade
É o money, técnica. amiga. Money. É mesmo. isso, mas tem capacidade técnica para fazer uma defesa com excelência, com conteúdo, com um trabalho bem feito, bem instruída, Sem entendeu? revitimizar Sem, essa mulher, exato, sem e sem violentar precisar essa mulher. agir dessa forma antiética. Isso, olha, E o STJ não eu acorda. fico irritadíssima. O próprio STJ esculachou o cara, falou assim, que era sobre investigação de paternidade, né? Esse caso que eu tô falando, Sim. que gerou esse estudo sobre a violência processual contra mulheres, né? Dentro dos processos, principalmente nos processos de vara de família. Sim. Porque na vara de família, meu irmão, que eles E mostram as e asinhas também- dele. Exato, e também nas violência doméstica. Na violência doméstica. Né? Por exemplo, no caso da Mari Ferrer, né? Que foi aí num processo No caso, foi no criminal. processo Isso. criminal. Mas aí o STJ falou assim: olha só, meu amor maravilhoso. Os vínculos biológicos, eles se comprovam através de uma prova simples, que é o DNA. E já Exato. estão mais de 30 anos. Por que você está ofendendo a mulher? Não importa se ela tinha uma vida sexual muito ativa, se ela era prostituta, garota de programa. Não importa, isso é Job. irrelevante. É vínculo biológico, DNA, acabou. O que você está falando aqui? Você excedeu a tua mera atuação. argumentação, a tua mera fundamentação jurídica, a defesa do teu cliente, para ofender a honra dessa Exato. mulher. integridade moral. Garoto! Nossa, foi lindo. Eu li aquele Lindo. acordo E rindo. foi pouco, né? 20 mil ainda foi pouco. Mas aí tem também Pra que isso não se correção, repita mais, juros, sabe? né? Acaba que o valor fica um pouquinho maior, né? No Pra que final isso ali não da se repita, execução. porque realmente é vergonhoso, né, É cara? vergonhoso. É E a gente- Vergonha a classe. Tem vergonha a classe. vergonha. Não, mas muitos, né? Eu acho que assim. Não, mas muito homem envergonhando a classe, né? Nossa, aquele colega ali é devagar. Quando eu vejo, Exatamente. não deveria, não tem capacidade técnica. Exatamente. E acaba que quando a gente presta o nosso juramento na OAB, a gente presta a defender a justiça social, cara. Sim. Cadê essa atuação? Mas é humana, é isso que eu tô falando. Aí a gente vai É. entrar num outro escopo aqui do capitalismo. E Mas também, eu acho que não tenho dados pra falar, mas é o que eu tenho Dados visto. empíricos. É o que eu tenho Empíricos. visto, né? Assim, de prática mesmo, de relatos e tal. Quem quase sempre comete essa violência processual de gênero nos processos são os advogados autores, né? Quando o cara é advogado e o cara tá ali litigando Em causa própria. Nossa, isso acontece muito. a vergonha ele assim. passa no crédito e no débito. Passa 2 vezes, né? Acontece muito isso, assim, de achar que eu sou advogada, eu posso falar o que eu quiser, sabe? Eu sou advogada e eu sou parte, então... Não, e o processo judicial como se fosse Uma argumentações bagunça, livres. Mas eu Não tive é? uma audiência que eu fiz, que a parte juntou a defesa na hora da audiência, né? E aí a juíza liberou lá pra eu ler, né? Aí quando eu comecei a ler, ele abriu um trechinho assim, só um trechinho pra falar mal da parte autora, né? Vamos abrir um parágrafo Ele aqui. abriu um parágrafo só pra isso, né? Da Aí, fulana. e aí eu tava lendo assim, ó, porque, gente, como funciona a mesa de audiência? Fica sentadinha assim, bonitinho. É. E aí fica assim a tela. E a gente lê ali a defesa ali, né? A gente vai Peças do processo. É. Eu falei, quero. Quando eu li, essa parte a gente pula, que aqui não tem nenhum conhecimento técnico, é só baboseira. Aí, juíza, doutora. Aí eu falei assim, não, vou ignorar fantasiosa, vingativa. Isso aí a gente deixa pra uma Inclusive, o historinha. protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ proíbe esse tipo de coisa. É, amiga, proíbe, né? Tava lá na Né? petição. Mas o próprio Código de Processo Civil, gente, falando um pouquinho de juridiquês, mas calma, a gente vai Sim, voltar. A gente sim. vai voltar. Ele Prever a tem, exclusão, né? exatamente, de excluir, A gente rabiscar, pede pra retirar. retirar e Exato. emitir um relatório para tomada de providências cabíveis pela parte que foi lesada. Exato. Então, assim, só que na prática, poucos juízes se utilizam disso. Falam, Exato. vai tumultuar o processo, É. esse tipo de pedido. É que eu falo que dentro do fórum eu sou uma e fora eu sou outra, mas às vezes é a mesma pessoa, né? Porque eu olhei aquilo e falei, pelo amor de Rio, né? Falei, não, Exatamente. isso aqui, ó, É- a gente é- ignora, não tem conhecimento técnico É. aqui, só tem baboseira, pode subir. Sim, sim. Exatamente. Então foi isso que o STJ falou. Pra descredibilizar também, né? Pra falar, olha, sim, doutor, sim. tá com pouco conhecimento técnico acerca do assunto, Não, viu? vamos descredibilizar eles também, tá porque com pouca... Lógico, ó, eu vou perder meu pouco tempo lendo argumento. essa besteira aqui, não, porque isso aqui é isso. Eu ainda falo, excelência, se fosse você excelência, também ignorava, porque aqui não tem nada de interessante. Sim. Mas, por exemplo, para as nossas clientes, Mas- para a parte, Exato. ela lê aquilo ali, ela vai se sentir Claro. ofendida. Mas Esse é o objetivo claro. deles. Exatamente. sim. E é por isso que eu sempre
falo isso, né? E aí eu ainda olhei pra minha cliente e falei, tá tudo bem, tá tranquilo, isso aqui é baboseira de advogado, pode subir. Então, assim, mas é lógico que pedir pra retirada da Sim, petição. processualmente falando, de né? advogado Mas da eu parte pedi- também, né? Que é o cara que chega. Pedir Mas, pra assim, retirar isso, as como o ofensas. advogado não tem esse filtro, né? Como o advogado ou advogada, que eu já vi advogada sim. mulher, não ter esse filtro. Porque, claro, que a pessoa que acabou um casamento, acabou uma relação, tá ali puto Pé da vida. irritado, ele vai chegar e falar, porque a fulana é isso, porque a fulana é É. aquilo. Você, enquanto advogado, Você tem que fazer Profissional, um cara, tá no teu filtro. trabalho. tem que filtrar. Imagina se a gente colocasse tudo que o genitor é, tudo que a gente pensa do genitor na petição. A gente, Ia a chover gente- em ação contra a gente, a gente jura? tem que filtrar pra falar aqui pra vocês que é um canal informal, que a gente fala de maneira Exato. descontraída. Vocês imaginem na Na petição. petição, Entendeu? É por isso que eu falo, eu primeiro faço a petição, né? A petição lá, o que eu vou falar pro juiz? Aí eu primeiro faço com todo o meu ódio, toda a minha raiva. No dia seguinte, de manhã, que eu tô o mais ódio é um calminha, ótimo combustível, Treinou crossfit e já isso, que eu liberou. já dei uma liberada, que eu já treinei. Aí eu releio a petição pra fazer um filtro. Porque senão, gente, eu xingo também. Entendeu? E às vezes eu deixo lá xingando mesmo. Porque eu sei que eu vou reler e vou corrigir aquilo ali por uma palavrinha melhor. Às vezes eu deixo xingando. Google mesmo. pesquisar sinônimo de. Exatamente assim que eu trabalho. Então, não, mas assim, evitamos, né? Não Evitamos. colocamos Não, eu não palavras. Não, eu não às coloco. vezes eu boto ironia assim. ofensas. Ai, teve uma que vai ser muito boa. Tem uma. Não coloco porque eu sou uma advogada técnica, é isso que eu falo. A gente trabalha realmente, a nossa atuação é uma atuação séria, não é uma brincadeira. A gente não é remunerado pra poder ficar lá escrevendo que é vingativa, escrevendo umas coisas sem pé, sem nenhum cabimento, sem respaldo legal, enfim, um monte de baboseira. Mas é lógico que vou xingar ali na minha casa, no meu escritório, eu xingo a beça, depois eu vou lá, faço um filtro, entendeu? Sim. Deixa aquilo ali mais robustado, justamente para indicar o que precisa indicar dentro Um dos aspecto parâmetros técnico, legais, técnico com aspecto legal. técnico, entendeu? Então vocês têm que aprender a fazer um Nossa, negócio. então, assim, mas a gente tá aqui falando, então, da violência processual contra a mulher. A violência de gênero Que é contra parte que é processual. parte num processo, né, que tá aí litigando no sistema de justiça. Aí a gente tem um outro cenário, que é o lawfare de gênero, que são essas violências praticadas contra a gente. Acredita? A gente tá Contra nós, trabalhando, advogadas. a gente sofre também. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Especialmente nós que nos colocamos enquanto advogadas feministas, Feministas. né? Defensoras de mulheres e tal, que trazemos essa perspectiva de gênero. Isso aí é quase sempre, né? Exato. E aí, eu vou citar um caso, não vou citar nomes, mas não foi um caso, foram vários profissionais. Em que nós também temos nas nossas redes sociais, né? Claro, nossas redes sociais pessoais. E a gente se coloca lá como advogada feminista, advogada para mulheres e tudo mais. E já vi casos dos caras, dos advogados e dos caras, né, consequentemente, pegando print das nossas redes sociais e colocando nas petições. Você sabe que às Vários, vezes, dependendo do vários. caso, eu fico olhando os meus views no stories. É mesmo? Fico. Pra ver se tem Dependendo do advogado que eu faço audiência, eu fico. Porque as minhas petições são papel timbrado, tem Sim. meu nome. Não tem minhas redes sociais, mas tem meu nome lá e se colocar é fácil de achar. me encontrar. Então eu olho. Dependendo do advogado que eu encontrar em Eu já audiência. tive isso, eu já sofri faço. isso, de eu nos stories vendo quem que é o advogado da parte contrária, e ele lá, veja. Só que aí eu tomo atenção de não colocar nada que eu vá sofrer uma repercussão no nosso tribunal de ética. Exato. Então, divulgar sentença. Gente, a gente não pode divulgar decisão, divulgar sentença. A gente não pode divulgar, né, nomes e tudo mais. Então, tem todo um código Até de em ética ali. respeito a clientes também, né? Sim, sim. Casos sensíveis, Isso assim, aí. a gente não Sim. Aí eu deixo gente pra fala por contar a fofoca alto. desse processo, tipo, um tempão depois, sabe? Aham, que já Exato. baixou Pra os ânimos. Isso aí, pra não... Mas continua, aí a advogada, ele foi lá, pegou as redes sociais da Não, advogada. então, aí utilizou, aí tirou print aí das redes sociais e colocou na petição dele, meio que descredibilizando a advogada que estava defendendo sua Uma cliente. advogada feminista. Uma advogada feminista. Que... Eu já vi várias. Posta foto de biquíni. Teve Não, isso. Não, porque a esse advogada não caso. usa biquíni, gente. É fofoca. A gente fica o dia E inteiro de eu roupa uso, porque eu formal. De olho pra terno. isso, tá? Eu treino quadríceps para isso. Eu, hein? Mas esse caso que a Mariana tá contando, eu acho até que eu sei de quem é. Não Porque- foram só uma pessoa, várias Sim, pessoas. mas teve um recente que até uma advogada amiga nossa, Uhum. de São Paulo, que aconteceu isso com ela e
toda a petição. Quer dizer, não tinha nada a ver com isso. Ela é só advogada do processo. Não tinha por que falar dela no processo. Mas isso é lawfare. Os caras Lawfare- querem. Não, exatamente. Transcende E essa aí- violência, não só E aí falando que ela era uma advogada marqueteira, uma advogada digital influencer, uma advogada Kiko? que, É quase assim. tipo assim, que combativa, mas tipo assim, ela a atuação dela era pra aquilo, era pras redes sociais, era, sabe, tipo assim, Nossa. tentando descredibilizar Atingir. ela. Tá, e aí? Vamos se ater aos fatos aqui, o direito que a gente tá discutindo, que é pensão, que é divórcio, etc. Não, e assim, Representação. já que a gente tá falando, Tribunal de Ética. já que a gente tá falando disso, assim, tem que ter muito cuidado mesmo, Uhum. né, dessa coisa da advogada que quer ser influencer. Eu acho que isso é uma questão também que a gente precisa falar, até pelo código de ética. Mas assim, essa em específico, como eu falei, a nossa amiga, a gente conhece ela, todas as postagens dela são realmente educativas, são realmente informativas, são pra falar mesmo dos Mas direitos ainda e que tal. fosse, não violando o O código de ética. Então, é isso que eu tô falando. Tipo assim, tem que ter esse cuidado, sabe? Teve um caso meu, né? Falando um exemplo aqui. Vamos lá. Eu entrei com um processo de pensão, né? Alimentos. Voltem lá no nosso episódio sobre alimentos, que a gente fala bastante sobre quem pode ter, quem não pode, mas era para uma criança. E chegou um determinado momento que eu comecei a, mesmo com o processo de andamento, quis negociar com o advogado da parte contrária. E aí entrei em contato e tudo mais, mas a coisa se desdobrou aí para um lugar meio tumultuado. E aí ele mandou um áudio. Se quiser, abre agora esse áudio. Falou assim: doutora, e se a senhora divulgar, se a doutora divulgar o que a gente falou aqui, eu represento a senhora, hein? Eu represento no áudio. Audacioso, né? Aí eu, beleza, não vou falar nada, não respondi, tal, bloqueei. Seguiu. Acabou que o bonito, se ele estiver vendo O aquele... advogado. O advogado. Se ele estiver vendo aquilo, ele vai se identificar, porque é você mesmo. Ele foi e diversas vezes perdeu o prazo dentro do processo. Várias mazelas, assim, dentro do processo que a gente fala, né? Enfim, demonstrando a inépcia profissional dele. E eu coloquei assim, pedi para o juiz oficiar a OAB para o juiz mandar expedir ofício para a OAB, para ele sofrer consequências no nosso Tribunal de Ética, porque ele estava sendo um advogado desleixado. E o juiz deferiu, junto com o Ministério Público. Eles concordaram. Que tudo. Eu quero ver isso. Gente, Quero ver essa decisão. entendeu? Volta, calma, gente. Existe esse processo. Então, calma, sofre, mas depois vai ter. Ele vai escorregar ali e você vai ter o teu vingança, eu acho, posso dizer assim. Porque, cara, nós somos advogados, nós pertencemos à mesma classe, mas olha o nível de Só dele ter aspereza te ameaçado, né? A minha Isso aí ameaçou, já foi... me ameaçou. Exatamente. Então, assim... Não, e isso é uma coisa que a gente precisa sempre falar, assim. Eu sou muito advogada da mediação, do acordo, né? De quando é cabível. A outra parte, principalmente o advogado da outra parte, ele não é nosso inimigo. Não. Ele é nosso colega, ele tá ali com a mesma intenção que a gente, resolver a situação do cliente, resolver a lide ali. Então, tem advogado que é tão combativo, e não tá errado, mas que ultrapassa, né? De achar que é seu inimigo, fulano é seu inimigo, fulano. E principalmente os machistas, né? Que acham um absurdo quando a gente fala que é advogada feminista, que tem esse viés da perspectiva de gênero e tal. Então, essa é uma questão também que a gente precisa ter cuidado. Porque, cara, eu tô ali exercendo a minha profissão tanto quanto você. Se você tá fazendo o seu de uma forma ética, de uma forma, né, técnica, e se você não tá ultrapassando os limites, vai dar tudo certo, gente. O que a gente mais quer fundamental. Mas se quiser brigar, tamo aí, hein? Não, mas é isso, não tem assim, necessidade, Se sabe? quiser essa desgaste. parte combativa, tamo aí também, né? Porque a gente nasce pronta. Não, mas pra tu ver, eu isso. tentei uma conciliação, tentei um acordo, porque a cliente já estava exausta de um processo e tudo mais. Então, eu, como desgasta todo mundo. defendendo os interesses dela e da criança, eu fui lá, me coloquei, e ele foi escroto, não tem essa palavra, foi violento comigo. Sim. E eu deixei. Eu falei, não vou fazer nada. Eu poderia representar ele agora, mas vai vir, porque eu sei que ele é um advogado ruim pelas petições. E aí, ele mesmo se enrolou ali nas próprias mazelas dele. Claro que com o meu empurrãozinho. Sim. E o Ministério Público a meu favor e o juiz também. Então, assim, ponto. Então, esse é o menor dos problemas, né? Agora, quando essa violência, esse lawfare contra nós advogados, ultrapassa só o processo. Tivemos um caso de uma colega nossa do Rio Grande do Sul que teve o seu carro ateado, incendiado, ateado, né? Foi colocado fogo, incendiado por conta de os advogados, enfim, a parte contrária,
praticaram essa violência contra ela. De colocar fogo no carro dela. E ela, graças a Deus, ela não estava... Nesse caso, eu acho que foi o homem, né? Foi o homem não que sei. era a parte, não o advogado. Ah, sim, né? sim. Mas mesmo assim é uma Mesmo violência assim, na não. nossa profissão. Não, né? e Na ela nossa estava grávida. Ela estava no perto de final parir. da gestação. Ela estava grávida e ela sofreu. Então, é uma violência ali que entra muito mais do que só petição, processo. Sim. Entra na esfera individual dela enquanto mulher, enquanto uma mulher gestante. Esse caso gerou uma repercussão, Imensa. felizmente. E, assim, é um absurdo que isso aconteça. É um absurdo que a gente sofra esse tipo de violência. Teve uma outra colega lá no Rio Grande do Sul que também sofreu, não nesse nível tão drástico, mas sofreu aí ameaças expressas, Sim, perseguições. Então, por isso que às vezes... Até o próprio processo no Tribunal de Ética, né? Reiterado. Denúncias que, às vezes, sem menor tipo de fundamento, justamente para a pessoa perder o foco, né? Tem que se Que defender é o foco do principal do TED. processo, É isso. ter que se defender. Então, por isso que eu falo, provar... é um objetivo de desestimular. Exatamente. Mas a gente não pode ser desestimulada. A gente tem que usar isso aí como combustível para seguir. Porque se a gente tá sofrendo isso, é porque a gente tá fazendo um bom trabalho, que tá incomodando. Exatamente. E como a nossa atuação é política, ela precisa incomodar. Então, assim, falando um pouquinho desse outro caso da outra colega do Rio Grande do Sul, ela sofreu ameaças, perseguições. Por isso que, muitas das vezes, eu não boto na minha petição endereço profissional. Eu não boto. Eu boto endereço eletrônico, eu boto número de telefone, contato. ok, mas eu não boto. Apesar Sim. da legislação do CPC dizer pra gente colocar colocar o endereço, eu não boto. Eu acho que isso é uma questão de segurança Então, nossa. eu como Outra advogada dica. influencer, marqueteira influencer, eu não coloco, e aqui eu posso falar claramente, não coloco exatamente, se quiser saber onde eu tô, não vai saber. No momento atual, né? Por exemplo, Atual, não coloco. eu também não tenho coloco. esse cuidado. Eu tenho esse cuidado mesmo não tendo algo que me preocupe hoje com isso, mas eu acho que é algo que a gente deveria aderir para a vida. Para a vida, sim. Sabe? Para além da advocacia, mas eu não coloco exatamente onde eu tô. Então, se eu posto alguma coisa, eu já não estou lá há mais de 1 hora, pelo menos. Sim. Até porque eu não tenho nem tempo, gente. Tô no fórum. Postando que eu tô fazendo audiência, daqui a pouco eu já... Não dá tempo. Mas, no geral, não posto. Sim. Essa Não. segurança pessoal mesmo, né? Enquanto Localização do pessoa física, telefone Sim. sempre desligada. Porque hoje em dia você tem no aplicativo, quando você precisa ligar, só pra coisas específicas, né? Pra aquele aplicativo específico. Então eu desligo. Também, não sei, assim, não sei se dá pra acessar, mas eu tenho. Verificação em 2 etapas em absolutamente tudo. Sim, pra não ser hackeado. Tudo. Então, assim, esse tipo São de cuidados cuidado que a gente precisa ter. que a gente começa a ter justamente por isso, né? E nas redes sociais, né? Tentando ser o mais... É porque existe a gente fica entre ser humana nas redes sociais, porque eu trabalho muito isso, né? Eu Sim. gosto muito de mostrar, olha, gente, eu tenho vida, eu tenho família, eu sou advogada, mas a minha vida é isso aqui. Eu nem Mas, sempre ao vou estar mesmo de tempo- terno aqui no fórum. Às vezes eu tô... Justamente porque eu quero que normalizem isso. E eu nem uso terno. Blazer. Só body. Mas enfim, justamente para normalizar que a gente tem uma vida normal, uma vida cotidiana, mas também preservando a nossa família, né? Então, eu tomo esse cuidado de não postar onde eu tô, exatamente ninguém sabe. Dicas pra você que quer ingressar na advocacia feminista, que você já está. Estude muito. Além dessa Muito. parte jurídica de estudar muito, e estudar também o código de ética, Sim. o que pode e o que não pode na parte do marketing. Porque qualquer errinho que você tomar, e o advogado, enfim, ou a parte contrária, o ex-abusivo, vir isso, ele vai te denunciar e você pode Sim. ser condenado no TED. E aí? Então, você tá querendo ingressar? É árduo, tá, amiga? É árduo, mas não é vale a fácil. pena no sentido que a gente sempre fala aqui em todos os episódios. A parte 1 e a parte 2 da advocacia feminista, e em todos os outros, é uma atuação política, é uma atuação pautada nessa coletividade de mulheres. Tem até uma frase que fala, né, da Maya Angelou, sem nem perceber, a gente que defende mulheres, nós defendemos todas elas. É uma Exato. coletividade. E eu sempre falo isso.
Se eu logrei êxito num processo, foi para o tribunal e o tribunal foi a favor da minha fundamentação, gerou uma jurisprudência que vai ficar para sempre no ordenamento jurídico a favor de mulheres. E, mais do que isso, né, a gente defender uma única mulher que seja uma cliente ali, ou várias clientes da nossa atuação durante anos, a gente está mudando o universo daquela mulher e mudando a gente mesmo. Então, assim, eu posso falar muito sobre isso, esse aspecto que eu sinto e é de verdade, assim, não é uma coisa do... É aquilo que a gente falou, nossa, vocação é mesmo. vocação. Não Você tem fica assim, como. cara, eu gosto de trabalhar com isso. Desestimulante. Desestimulante. Eu conheço advogadas que desistiram da Desistiram, advocacia. sim. Seguiram pra outra área, mais fácil, né? Mas Exato. Não, é é. porque é cansativo. É cansativo. Gente, você fica lutando Principalmente sempre. o que a gente faz, né? atuar na defesa de mulheres é extremamente cansativo. É Você tem que estar bom. sempre Você, ali, exatamente. posicionada, armada. A gente tem que estar sempre armada, emocionalmente estável. A gente tem que. Enfim, a gente tem gente que desiste. E são casos muito cansativos, são casos muito Sim. E tristes. demandam. Dizendo que vocês estão pensando que alimentos, a gente entra lá pedindo pensão alimentícia. Não, a gente entra lá com abandono afetivo. A gente entra lá com uma criança que vai precisar passar por uma assistente social, com uma psicóloga, porque o pai tá pedindo guarda por alienação parental. A mulher sofrendo violência psicológica, moral, É patrimonial. a criança que não quer ver o pai de jeito, nem pintado de ouro. E aí a E gente tem uma que... decisão de que. É, né, fixando Exato. convivência. E aí, É como é que você isso. explica? É tudo Não, isso. e é a mulher Então, também que vem desabafar com a gente, né? Uhum. Muitos clientes vêm, aconteceu isso. E a gente fica assim, Só ouvindo, porque não tem o que dizer. Exatamente. infelizmente não tem. Foi o que a Exato. gente falou lá no episódio do abandono paterno, assistam. A gente não tem o que fazer, sabe? A gente não tem como transformar o aquele pai. cara. Não, e às vezes falar um pra bom essa pai, mulher, olha, entendeu? é doloroso o que você tá passando, mas infelizmente eu só posso te ajudar no setor jurídico. Exato. Você vai precisar de uma terapia. Não, e, falo e muito essa, isso. e essa própria violência processual que a mulher sofre, né? Infelizmente, o que a gente pode fazer é denunciar, de Defender. repente pedir para tirar as palavras, pedir uma condução do juiz, um posicionamento do juiz e, né, Denunciar no CNJ, que tudo não, isso. que o processo não ande desse jeito. Mas assim, a violência vai acontecer, Vai. independente A gente da não consegue ou deixar a mulher imune, né? A gente tem como ser essa porta-voz combativa, Exato. atenta ao que ela precisa, mais do que isso, né? Atenta ao que ela precisa, porque tem mulheres que não querem seguir uma linha muito combativa, muito, né, ingressar com medida. A gente sempre Sim. fala isso, a escolha final é sempre da mulher, às vezes ela não vai querer seguir nessa linha que é a parte mais, a forma mais combativa. E ela pode ser que não, vamos só ficar aqui no processo, deixa isso passar batido, e eu Sim. quero logo resolver, ter uma sentença, ou tentar um acordo, a conciliação. Então, vai depender muito do perfil da cliente, né? Mas o ponto maior desse episódio, no meu entendimento, é a gente dar viabilidade, Falar da existência, Falar da né? existência. De mais essa violência contra a mulher, né? Sim. Para quem tiver mais interesse, advogadas e advogados também, e mulheres que não são do meio jurídico, tem a pesquisa da professora Soraya Mendes sobre lawfare de gênero, que é uma pesquisa muito legal, que tem É um muitos artigo dados. científico, É um tá artigo disponível. muito legal, tá? Artigo científico tem muita coisa legal, muitos dados. Com a Isadora Dourado também. Foram as duas que Exato, escreveram. Então, Exato, perfeito. E é um artigo bem legal para dar uma lida e entender melhor e aprofundar nos dados, né? uhum. E a gente vai deixar o link, se tiver, né, da pesquisa Sim, direitinho, Sim. para poder dar uma lida que vocês vão gostar. Eu acho E importante. desses noticiários também, né, das advogadas que a gente citou, talvez Exato. tentar colocar aqui. A gente teve também uma grande colega nossa, né, que, citando por fim, o último caso que a gente vai falar aqui, mas que ela, em resumo, né, estava defendendo um ex-casal junto para fazer um acordo. Então, para tudo, não defenda homem e mulher junto. Escolha já um lado, se você vai defender a mulher ou se vai defender o homem. Se defender os dois, depois que, se não rolar esse acordo, você não pode representar nenhum nem outro, sob pena de conflito de interesse. Então, já é uma dica que eu fico, que eu já me ferrei muito também nisso. Não sei vocês, mas já muito. E aí ela estava defendendo esse ex-casal. Depois não rolou o acordo não conseguiu, Não né, foi pra frente. não foi pra frente, as partes não tinham como convencionar nada, e ela seguiu representando a mulher. Só que o cara é filho de ministro, não sei o quê, tem parente desembargador, etc. Entrou com uma enxurrada de processo contra ela. Não só no Tribunal de Ética, mas indenizatório, dano moral, não sei o quê. E essa advogada que só estava trabalhando, aí apareceu na mídia, ele foi lá falar mal, que é advogada Sim. tal.
Então, assim, olha a mancha na imagem, né, na reputação dessa mulher, dessa profissional que tá trabalhando para sustentar a sua vida, seus filhos, todo o que ela desgaste. teve com isso. Exatamente. E aí? Então, às vezes a gente vai cada vez mais seguindo na advocacia e vendo o que a gente pode fazer ou não para não... Com cautela sempre. Com cautela, Não com cair cautela. nessas Aprendendo armadilhas. sempre. Então, não é um caso isolado. Não aconteceu só comigo, não aconteceu só com a Hannah, não aconteceu só com a Karen. É com muitas que se posicionam e que têm aí um viés feminista. O papo tá bom, né? Mas já chegou aí ao nosso fim desse episódio, que a gente fez questão de falar pra a gente nomear a violência, né? Trazer essa realidade para quem não tá acostumado, né? E também preparar as mulheres que futuramente possam vir a ter um litígio, né, judicial, de que isso pode acontecer. Mas estaremos aqui para defendê-las. E nos defender também, né? Às vezes, né? Às vezes. Então, já nos siga aí mais uma vez, né? Nas redes sociais, no Instagram, @poddoutoras, no TikTok, @poddoutoras. E a gente se vê na próxima. Até breve. Tchau, Tchau, tchau. tchau.